então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos começar com a apresentação da professora doutora Ângela e, em seguida, a gente dá início ao nosso webinário Brincar e a Cultura das Crianças da Amazônia. Por favor, Ângela, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, cumprimento a todos o nome da professora Daniele Portela, que está aqui, minha colega de doutorado, Cirlande também. Boa noite a todos, aos alunos da UEAP que também estão aqui presentes. Então, toda a minha jornada e a minha carreira docente ligada à infância, à educação infantil. Fui professora de creche, fui professora de educação infantil, fui alfabetizadora por um bom tempo, e depois agora, finalizando essa carreira que eu tenho 28 anos de docência, já dentro da universidade com os cursos de formação, e eu trabalho exclusivamente com a formação de pedagogia, e dentro da universidade eu trabalho com as disciplinas voltadas para a infância. Então eu trabalho com corporeidade e ludicidade, metodologia da educação infantil, alfabetização, letramento, sou líder do grupo de pesquisa Ludicidade, Inclusão e Saúde. É um grupo que envolve várias pesquisadoras, inclusive a professora Daniele faz parte desse grupo de pesquisa conosco, que discute tanto a ludicidade, discute o brincar, discute a inclusão e esse processo de saúde dentro da humanização. Nesse processo aí a gente tem várias pesquisas, desde 2014 nós estamos nos dedicando a fazer as pesquisas dentro das nossas comunidades, ribeirinhas, indígenas e quilombola. Nesse momento a gente tem um trabalho com as professoras dos 16 municípios do estado, fazendo essa discussão de fato dentro dessa formação pedagógica, do brincar, e dentro da ludicidade, mais voltado para as culturas amazônicas, da Amazônia Unida, esse brincar cultural que é um pouco nosso, e aí durante o nosso diálogo hoje à noite a gente vai perceber alguns paradigmas que a gente vem quebrando, junto com essa formação muito colonizada dos nossos professores ainda. Temos vários trabalhos de extensão, não só de pesquisa, quanto de extensão também, e um deles é o trabalho com a formação de professores, a brinquedoteca da universidade, que atende aí as crianças da comunidade, mas também faz um diálogo com a formação dos alunos, não só das licenciaturas, mas principalmente da pedagogia. E aí depois pode acessar aí o Lattes, que tem outras informações, porque senão a gente vai perder muito tempo, dentro dessas formações em si. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Então, a gente vai falar da Amazônia. E a gente que é aqui mais de baixo, a gente tem aquela ideia, daquela grandiosidade da Amazônia, e a gente fica se perguntando, como que será? Como que será esse lugar, que a gente vai falar hoje? Então, eu queria que você situasse de onde nós vamos falar hoje. Tá, então hoje a gente está se situando na Amazônia, especificamente a gente chama de Amazônia Amapaense, tá? Estamos no estado do Amapá. De uma certa forma, essa semana, acho que ele teve aí durante uns 20 dias na mídia, Amapá, não por notícias tão boas, mas entre todas as notícias, nós estivemos aí na mídia. O Amapá é um estado do extremo norte, a gente tem 16 municípios nesse estado. Dentro desses 16 municípios, a população aproximadamente é de 861 mil pessoas, nós não somos um estado tão grande assim. Nós temos muitas áreas preservadas ainda, viu? A gente tem as áreas preservadas não só dos quilombolas, como das áreas preservadas indígenas. A gente tem comunidades ribeirinhas ainda muito dentro desse processo amazônico, com difícil acesso. Eu trago hoje algumas imagens de duas pesquisas de dissertação de mestrado muito recente, uma defendida em 2019, que era a Priscila, e que fez um trabalho do brincar e a culturas infantis
uma comunidade chamada Arraiol, do Bailique, do arquipélago do Bailique, da capital de Macapá para chegar lá é praticamente um dia de viagem, né, para poder chegar na comunidade, ainda com situações muito precárias em termos de energia, alimentação, a gente chama de alimentação processada, não alimentação natural. Também, a gente vai entender um pouco desse nosso processo cultural, entender que nossa matriz de formação, ela é ribeirinha, indígena e quilombola, né? Ora, a gente tem comunidades ribeirinhas muito identificadas, isoladas, as próprias áreas indígenas também, e os quilombos também. Mas aí, também a gente tem alguns momentos dentro dos municípios, aonde que a gente tem um pouco mais de comunicação, de diálogo, que as três formações, elas estão juntas ali. Crianças ribeirinhas, crianças indígenas e crianças quilombolas. E a partir dessa matriz, né, desses traços culturais tão marcantes, a gente não pode, de forma alguma, não estar dentro da escola. Eles precisam estar dentro da escola. Essa é a nossa formação, né? Principalmente na fase da educação infantil. Então, a gente não pode ignorar isso. Essa é a formação. Então, se essa é a nossa formação, como é que eu conduzo esse processo educacional olhando para essa formação cultural, que é indígena, que é quilombola, que é ribeirinha? Como é que eu consigo fazer isso nessa integração dentro do contexto escola? E a gente tem, dentro desse contexto escola, a gente tem uma formação de professores amazônicos agora retirando ainda, galgando o ensino superior, e a gente tem esse trabalho de formação não só para o curso de licenciatura, mas também como formação continuada e quebrando alguns paradigmas dentro desse processo. Então, é desse campo que a gente fala hoje, de um local, né, onde eu tenho crianças ribeirinhas, indígenas e quilombolas que estão dentro da escola, que não podem ser invisibilizadas. A gente já tem aí um histórico que a criança era invisibilizada, e essa criança ribeirinha, quilombola, indígena, ela não pode ser invisibilizada dentro da sua própria cultura, dentro dessa produção de cultura e dessa construção de culturas infantis, Marisa. Então, e falando dessas crianças, né, nesse espaço que você está falando aí, que deve ser fantástico, né, crianças quilombolas, crianças indígenas, crianças ribeirinhas, né, como que a gente faz para brincar com essas crianças nesse contexto cultural tão rico, né, em que elas vivem? Essa é a nossa primeira indagação. Aí a gente tem alguns paradigmas para quebrar, né? O primeiro paradigma é que a criança tem direito de brincar. Não importa que criança e em que local cultural essa criança está. Um dos primeiros paradigmas que a gente vem desde 2014, trabalhando com os professores e vivenciando, é esse, que a escola é um lugar também de brincar. Não é fácil quebrar esse paradigma, né? Não é fácil. Até porque existe uma necessidade de um acesso ao conhecimento que a comunidade, às vezes, não entende que está dentro do brincar. E a gente precisa dialogar com essa comunidade e trazer a comunidade para dentro da escola. Então, como brincar com as crianças no contexto cultural em que vive? Né? O brincar, ele representa a cultura em suas vivências e identidade. Esse é um dos questionamentos que a gente também traz. Então, quando a gente vem trabalhando o brincar e a cultura das crianças na Amazônia, entender de um lado o brincar, do outro a cultura, e a criança está entre os dois elementos, é entender primeiro que essa criança é um sujeito social. Esse é o primeiro ponto, né? Para valorizar e entender esse brincar dentro das escolas, entender que essa criança é um sujeito social. Esse sujeito social, ele vive dentro dessa comunidade, ele tem os seus traços marcantes dessa comunidade, ele não pode ser ignorado dentro da escola. Mas outro ponto é entender que essa criança, ela é participativa. Ela precisa... Isso mesmo, desculpe, que ela produz também cultura, né?
ela produz cultura, e na hora que ela produz cultura, ela é participativa, ela dialoga melhor no campo educacional quando ela traz essa comunidade aprendedora da escola. Que não se crie um abismo entre entre a comunidade e a escola. Aí é um ponto muito específico nosso aqui na comunidade, que a gente tem uma carência muito grande de profissionais. Nem sempre nós conseguimos ter o profissional daquela comunidade como um professor daquela comunidade. A gente tem um professor que sai da cidade para a comunidade, e ele vai conviver naquela comunidade, ele precisa compreender aquela comunidade e compreender que essa criança, ela é participativa, protagonista daquilo que faz, e aí eu preciso dialogar com esse processo dentro do brincar. E ela é construtora de culturas, esse é um ponto que a gente tem. Pois é, Angela, você falou uma coisa muito importante, né? Isso acontece, eu atuo muito no interior da Bahia, enfim. E aí, o que a gente vê muito é isso, né? Que é um profissional, um professor, um educador, que ele é trazido de outros centros, né? Centros maiores, de grandes cidades, às vezes de outros estados, e eles chegam ali para lidar com essas crianças, né, nos seus lugares, com toda essa cultura diferenciada. Então, ele tem que se apropriar também, e ele vai aprender com essas crianças, não é? Nesse sentido, né? E aí as comunidades, quando ele vai aprender com essas crianças, ele vai aprender com as crianças, com o adulto, com todos os membros dessa comunidade. Porque como as nossas comunidades ribeirinhas não têm o que tem a capital, a cidade, com shopping, cinema, o que ele tem? Ele tem igreja, né? Essa é a Constituição, é a igreja, é os centros comunitários e a escola. A escola é o centro dessa comunidade, né? A escola, o professor, ele é o centro dessa comunidade. E aí, quando a gente vem fazendo essa discussão, a primeira coisa é observar como as crianças brincam e o que gostam de brincar. Saber de uma cultura amazônica incluso na escola como praxe de brincar. E aí eu queria partilhar, quando eu acho que a imagem fala muito mais forte para a gente, saber como é que essas crianças brincam, entender como é que essas crianças ela brinca, é muito importante para entender como é que eu consigo fazer isso com essa minha criança, como é que eu trago esse brincar da criança, mas eu preciso entender, primeiramente, como a criança brinca. Então, quando eu trago essa... tranquilo, tudo tranquilo. Então, quando eu trago essa imagem, que é da dissertação da Priscila, e ela mostra, né, a criança que brinca fazendo a propaganda na água, é entender que esse brincar, tanto indígena, quilombola e ribeirinho para a gente na Amazônia, ele está entrelaçado, ele está ligado à natureza. Né? Nós temos aí os elementos culturais, eles são os nossos brincares das crianças. Né? Então, as crianças, brincar, tomar banho para a criança não é só o ato de higienização. O tomar banho para a criança nessas comunidades é um ato de se higienizar, mas ao mesmo tempo é um ato de brincar. Né? Produz esse momento de brincadeira. Quando o meu professor, que está dentro dessa escola, consegue entender isso, ele vai entender que o brincar, ele tem que envolver água para esses alunos. Né? É você trabalhar com um pouco de água, porque ele está dentro desse processo. Como, por exemplo, esse é um outro brincar, né? É o brincar que ela fez o registro na comunidade do Arraiol, é o brincar com a lama, é o brincar com a argila. Eu não tenho, e os últimos dados agora que a gente teve, tratando das pesquisas e dos relatos, das imagens, esse brincar... mas Ângela, tem a boneca, tem um carrinho? Tem nas comunidades ribeirinhas. Mas esse brinquedo, nas comunidades ribeirinhas, ele está muito mais como um adorno para enfeite. Quando a gente pergunta do brinquedo da criança, ele ganhou um carro lindo, de controle remoto, ele ganhou uma boneca com cabelo bonito. E onde que está? Ela está na caixa, ele ainda nem mexeu. Ela está em cima do guarda-roupa, ela está na caixa, ela está enfeitando o quarto. Não é o brincar da minha criança ribeirinha. O brincar dele é envolvido com a natureza. Né? São com os elementos culturais dessa natureza. Então, quando ele está... Isso aqui é um momento de fim de tarde, é um momento de banho no rio, mas antes de eu entrar nesse rio para higienizar, eu primeiro brinco, eu faço bolinhas, eu faço casinhas, eu faço curral,
né? E aí, no final, eu tenho aí o banho de higienização, que aí eu vou para casa, né? É nesse sentido. Então, o meu professor, dentro da escola, precisa entender que esse processo, ele está interligado com a natureza, né? É como, por exemplo, estou aqui, isso aqui é um brincar, né? São as crianças contando as pegadas na lama em si, brincando na lama, né? E a gente olha, meu Deus, tá fazendo o quê? Tá brincando. Então, esses são momentos interessantes para que quando eu retorno para a sala, eu não tenha um brincar tão estruturado como eu tenho em outros contextos escolares, em outros cenários educacionais, como eu tenho um cenário na Amazônia. E as nossas escolas ribeirinhas, todas elas estão situadas geralmente à beira do rio, aonde que eu tenho a água, eu tenho a argila para esse brincar. Eu mostro uma outra fotografia daqui. Esse é o momento de banho também, mas é o momento que eu levo meus brinquedos para a água. E aí a gente vai olhar aí que eu não tenho nenhum brinquedo, nenhum barco produzido em indústria aqui, né? Não é um brinquedo industrial, mas é o brinquedo construído por eles, é o brinquedo de madeira, é o brinquedo de miriti, é até um barco aqui, ó, é construído de garrafa PET, porque eu tenho esse material dentro da comunidade. Então, eu estou aqui brincando, né, nesse processo, mas com uma relação muito estreita com esse processo, com os elementos da natureza, né? Eu tenho, tá aqui, ó, a criança brincando com as sementes de pracaxi, né? A criança brincando com o coco. Isso aqui é no pátio de uma casa. Então, esses elementos naturais é que compõem o brincar da criança. E como é que eu posso excluir isso dentro da escola? Como é que eu faço esse processo acontecer dentro da escola? Aí é a habilidade desse meu docente. Entender que essa criança é construtora e produtora de cultura, esse é o primeiro ponto, né? Entender que esse brincar ele é muito livre e está relacionado aí ao elemento cultural dessa criança e eu não posso excluir isso da escola. Eu preciso trazer isso para dentro da escola. E aí, que tipo de brincar que essa criança tem? Eu tenho a boneca feita da casca de melancia. Então, a gente vai entender também que essa criança que está nas comunidades, tanto ribeirinha, quilombola, a gente precisa fazer essa leitura correta, que nem tudo nessas comunidades é trabalho infantil. Geralmente, a comunidade ribeirinha, quem está na roça, a criança precisa ir junto. Ela não pode ficar sozinha, porque são lugares isolados. Ela precisa ir junto com os pais, com os avós para a roça. Só quando chega na roça, os adultos estão trabalhando e eles estão brincando ali. É pegar a casca da melancia, é fazer a bonequinha deles, é fazer os bichinhos, é fazer os boi para o curral, e ali o momento que eles estão produzindo é o momento que as crianças estão brincando. Esse aqui é a boneca, que não é a boneca industrial, é a boneca de pano construído, e percebe que esse brincar aqui, se você percorrer algumas casas, você vai perceber que ele tem a boneca industrializada, ele tem a Barbie, ele tem algum bebê que ele ganhou, mas ele dá como adorno, ele não serve para brincar. Aquele lá tá adorno. O que serve para brincar é a boneca que é construída pela minha avó. E ela tem uma característica muito mais presente com eles. Não é a boneca padrão de beleza, né? Não é o bebê padrão de beleza, é o bebê, é a produção que se assemelha muito às características deles, né? E que serve para brincar. A gente olhar essa boneca, ela está surrada, né? Ela está ali já um pouco cheia de terrinha, né? Porque é a boneca que anda com eles, é a boneca que eles brincam nesse sentido. E aí eu fecho nessa imagem para a gente continuar dialogando. Esse aqui é a brincadeira de curralzinho, né? Essa brincadeira acontece muito, isso aí a gente chama de giral, que fica embaixo da casa, né? E aí eles reproduzem com os gravetos o próprio curral e todas as sementes e as frutas que eles encontram, eles produzem boizinhos com graveto e eles vão organizando. Esse é o brincar das crianças. Então, nessa perspectiva, as imagens falam
por si, porque é nessa perspectiva que a gente precisa entender que esse brincar, ele não pode estar, não pode gerar um abismo entre a comunidade e a escola. O que é o brincar? Eles vão ter curiosidade de outros jogos? Vão ter. O professor pode fazer isso? Ele pode fazer isso, mas ele precisa dialogar com esses saberes e com essa cultura da Amazônia. É envolver as crianças nos elementos culturais e em suas atividades também. E isso é extremamente importante. Entender que a relação entre a cultura e a criança, ela diz respeito à cultura produzida pelas crianças. As crianças não só recebem a cultura, mas elas interpretam e elas transformam essa cultura. Esse é um ponto importante. E reconhecer a criança como sujeito ativo e participativo nessa comunidade, que possui interesses próprios, consequentemente, são produtoras de cultura também. Então, precisa entender, precisa compreender. E aí a gente traz uma citação de Sarmento, que ele diz que os elementos da cultura são os jogos, as brincadeiras, os brinquedos, as normas, os valores, os artefatos, a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reinteração. Quando a gente percebe esse conceito de interatividade que ele traz, que são essas relações sociais, que proporcionam essa ampliação de conhecimento e seus valores, em algum momento, na escola, a gente vai encontrar essas três matrizes juntas, a ribeirinha, a quilombola e a indígena. E aí, quando se encontra a estratégia de contribuição, a formação dessa criança, o valor de aprendizado dessa criança precisa ser dialogado dentro desse contexto. A ludicidade traz o brincar e o brinquedo como condições de aprendizagem, a sociabilidade em si, os fundamentos, as reações, os mundos, a produção e a fantasia do real. E entender que essa reinteração remete ao fato de que a criança ela está constantemente em aprendizado, em possibilidade. Né? Ela tem possibilidade de aprendizado, ela transmite e é inventado continuamente de geração a geração. Não dá para você aí fazer quando digo um abismo, ou separar a escola dessa comunidade. Essa é a nossa grande questão. É a vida, né? É a vida, né? É a vivência. Junto, né? Tudo acontece junto e misturado, né? E, bom, você está descortinando aí um mundo tão especial para a gente, né? Fala um pouquinho dessas pesquisas com os professores, os educadores, como é que acontece? Essa questão com os professores, ainda há pouco a professora Maria Malta falou, né, da questão da tecnologia tem seus prós e seus contras. A gente teve uma experiência, o último curso agora, formador da infância, a gente trabalhou com vários professores dos 16 municípios que não tinham acesso a mim, mas a gente vem desde 2014 fazendo esse trabalho com as professoras. E aí, quando a gente faz esse trabalho com os professores, a gente precisa primeiro, aquilo que eu falei, né, quebrar dois grandes paradigmas. O brincar, adentrar na escola, é um direito da criança, né? Esse é um direito da criança, e esse brincar, adentrar na escola, precisa ser compreendido pelos professores, para um diálogo na comunidade, e para a gente poder possibilitar esse direito vivo dentro das escolas para nossas crianças pequenas. Esse é um ponto. Porque a escola, em algum momento, ela se torna uma zona de conhecimento e o que é aprendido ali tem que estar registrado em um papel. Não sei se em alguns momentos, nas suas vivências, Maria, você conseguiu perceber isso. Só serve a educação quando ela está registrada num papel. Se ela não estiver registrada num papel, parece que a minha criança não está aprendendo. Isso, parece que é inválido, né? Que não existiu aquilo. Que não existiu. Agora, como se aquilo não tivesse existido, se aquela situação não tivesse existido, se aquela aprendizagem não tivesse acontecido, por quê? Porque o tempo foi desperdiçado, não está registrado, enfim, né? E vai, essa memória se esvai, né? Agora, imagine isso em comunidades em que quase não tem acesso ao conhecimento e que nossos pais são semi-analfabetos. Esse papel tem um valor imenso para essa comunidade. E aí é o diálogo. Com certeza. É o diálogo que precisa acontecer com essa comunidade. E essa comunidade precisa estar dentro da escola. A gente teve uma experiência em um dos municípios de pesquisa agora, antes da pandemia,
os dados de 2018, 2019, e quando a gente começou a dialogar com a comunidade e trazer a comunidade, né, com os seus saberes para dentro da escola, a gente passou a entender que essa comunidade estreitou a relação com a comunidade, e a comunidade passou a entender o que é esse conhecimento e como se aprende esse conhecimento. Então, o brincar, adentrar nas escolas como direito da criança, tudo é brincar, né? Em vez de você trazer histórias, e você tem um momento de história dos livros, histórias que você discute com as crianças, até os próprios clássicos, mas trazer em algum momento a comunidade para contar as histórias dessa comunidade, já tem um valor imenso, né? E não só trazer a comunidade para contar as histórias deles, das vivências, de como é que a comunidade surgiu, ou das histórias que eles chamam de visagem, que são de elementos culturais, esse processo todo, e depois mostrar como dialogar isso. Trabalhar isso nas artes, trabalhar isso com argila, trabalhar isso em texto, trabalhar as palavras dessas histórias, e aí quando retorna, o registro é totalmente diferente para essa comunidade. Puxa, ele escreveu, né? Ele escreveu sobre os saberes. Eu fui contar a história na escola e meu filho escreveu sobre essa história. Estava no papel, mas não é algo do conhecimento do papel que é sem sentido, mas com sentido. Esse é o primeiro diálogo que a gente tem dentro do curso de formação. E o outro diálogo é o processo de colonização e homogeneização cultural, política, econômico, social, que promove a padronização e repudia a diversidade cultural. Então, em algum momento, em comunidade, os nossos saberes não têm sentido, isso não é conhecimento, né? Então, quebrar esse paradigma com o educador e quebrar esse paradigma com a comunidade é importantíssimo para a gente começar a visibilizar os saberes da comunidade, as histórias da comunidade, e visibilizar essa criança, que essa criança não é um objeto, mas ela é um sujeito dessa comunidade, ela tem voz e vez. Esse é um sentido. Através da valorização dessa cultura, da valorização das pessoas, da valorização da comunidade, dos saberes, valorizar a criança, né? E ela vai se tornar né, ela vai desenvolver de uma forma, se sentindo mais pertencente, sentindo que aqueles saberes, que aquilo tudo que ela faz está contribuindo para o crescimento dela, da comunidade, né? No começo, isso é inconsciente, mas vão se ampliando aí, né? Os saberes nessa comunidade. E como é importante valorizar isso, né? Para os pequenos. E aí, nesse registro, eu vou partilhar duas imagens aqui. Dentro desse registro, deixa eu ver, só um minutinho, acho. Duas imagens dentro desse registro, como que nesse diálogo com a comunidade, e nessa percepção de que eu preciso brincar com a criança e eu preciso possibilitar o brincar dentro das suas próprias vivências, eu trago um registro, né, de narrativas e indagações, que é de uma das dissertações que a gente defendeu, inclusive semana passada, que era sobre os saberes culturais. Acho que já consegue visualizar? No contexto, já consegue? Sim. Já. Então, nesse sentido, dentro desse próprio contexto, a gente tem, no contexto escolar, narrativas e indagações. Então, a professora fez o registro, né? Meu avô disse que assoviar à noite, a matinta paeira aparece, que é uma das nossas lendas. O Saci também. Sabia que se a cobra grande mexer muito, a gente vai para o fundo? Muita gente já viu a cobra, né? Lá na minha avó, na casa da minha avó, a gente dá pulo no rio só de dia, de noite não, tem visagem. Por que a Yara gosta de pentear o cabelo? Por que o Saci não usa blusa? Meu pai já correu da onça lá no mato. Na hora que você consegue fazer esse diálogo e tem essa compreensão dentro das escolas, a gente passa a ver as narrativas e indagações das crianças, o registro dessas crianças, né? A gente percebe que o professor começa a registrar histórias que antes não tinham valor, e agora passa a ter valor dentro desse processo. E aí a gente tem um registro aqui de um brincar livre das crianças, e aí tem duas observações nessas imagens. Elas estão brincando de lavar roupa.
E é que tem dentro da cultura ribeirinha, né, lavar roupa e estender ela no varal. Então, são várias cordas no quintal, né, e se lava a roupa e vai estender elas lá no varal. E as crianças estão brincando, né? Primeiro a gente lava a roupa, só depois que a gente estende, né? Primeiro lava, depois estende. Vamos lavar bem aqui, esfrega, esfrega, a criança faz o movimento com o corpo. Vamos lá, colocar lá vem a chuva. Ana, vai tirar a roupa do varal agora, sua menina. Até a forma que as crianças falam é da forma cultural que elas ouvem em casa. Então, esse trabalho de tirar roupa, esse trabalho de estender, é um trabalho feito pelas crianças dentro dessas comunidades. Eu só vou passar aqui para não ficar amarrotada, né? Então, passa. Quando a gente traz essa cena e a gente discute isso com as professoras, a gente traz valorizar, a gente já percebe que esse contexto já está valorizando as crianças, o brincar das crianças, a cultura das crianças, está fazendo registro, mas percebe que a gente ainda não conseguiu compreender esse espaço. As crianças poderiam estar brincando e organizando a sala de uma outra forma, mas não pode. Elas têm que estar organizadas desse jeito. As mesas têm que estar no centro, enfileiradas. Elas brincam, mas aí eu não posso mudar esse contexto. Entendeu? Então, isso a gente vem dialogando. Por que não pode mudar esse contexto? Né? Percebam lá atrás as mesas, as cadeiras, então eu preciso estar ali. Apesar de que a gente já compreende que esse brincar está dentro da escola, que ele tem uma percepção aí cultural, mas eu não posso desfazer desse contexto. Esse é um outro registro de brincar, que é com relação à pescaria, e as crianças, ela faz todo o registro de campo, né, que tem que colocar minhoca, e sai, vai colocar, aí a Ana pergunta, mas por quê? Porque quando coloca lá, ele quer comer e fica preso, aí puxa assim, aí vai mostrando. As crianças brincam dentro do seu contexto, né? Isso é brincar. E a partir dessas narrativas, o professor acaba discutindo com as crianças depois em rodinha, e depois isso aí virou construção de histórias, palavras diferenciadas, né? E aí surgiu a palavra que eles colocam aqui, que eles pegaram um peixe purrudo. E aí vem o que é o purrudo, né? Aí vem os questionamentos. E aí fizeram um dicionário, o que é um purrudo? O purrudo é um peixe grande, mas muito grande, daí ele tem o nome de purrudo. Trazer esses registros, refazer essa documentação pedagógica, depois dialogar com as professoras, né, a quantidade de conhecimentos aí envolvidos, e dialogar com a comunidade e mostrar que houve uma ampliação da experiência. Você sabia que purrudo é grande? É muito grande, né? Trazer novos significados. Esse processo que, às vezes, a gente acaba não fazendo, e aí o brincar ele passa despercebido. As crianças brincam, quem tem que fazer essa leitura? É o docente, é o professor, né? Quem tem que esse conhecimento em si é o professor. As crianças saíram aí dessa história, depois de discutida na rodinha, conversada com os professores, o que vocês estavam fazendo, né? Que brincadeira era? Saíram com uma indicação de significados diferenciados, né? Eu não ignorei uma cultura, mas ao mesmo tempo eu possibilitei a ampliação dessa cultura. Este é um ponto. A gente ampliando a partir das crianças, né? A partir das crianças. Aqui, as professoras tinham dificuldade, mas eles não brincam com a massinha, né? Eles não gostam, eles não fazem a mesma produção com a massinha. E a gente propôs nesse diálogo, né? A gente propôs o brincar, não com a massinha, mas o brincar com a argila que tem na região. E não só com a argila, mas que as crianças pudessem também trazer alguns elementos. Então, eles trouxeram argila, eles trouxeram cerrados. É isso mesmo, Patrícia, o professor como mediador desse processo. E aí, como é que eu vou ser mediador do processo se eu não conheço esse contexto cultural, né? Eu preciso conhecer esse contexto cultural para poder fazer mediação de uma forma muito mais correta, eu diria aí. E aí as crianças foram e buscaram folhas, não era qualquer produção aí, era produção que tinha um elemento da natureza, que está à disposição desse professor, que está à disposição da comunidade, a argila que a gente viu lá no início, eles brincando,
né, da mesma argila que eles estão aqui brincando antes do banho, é a argila que está aqui dentro de um processo de brincar com as crianças. Aqui, ó, ainda elas produzindo e elas fazendo e elas trabalhando dentro dessa concepção. Então, esse professor, enquanto mediador, né, que entende que a cultura se constrói, se transforma entre as relações que elas são plurais em si, a gente não pode ter um único elemento nesse sentido, no movimento dessas relações que são construídas de saberes repletos de sentido, de significado. Criar com a massinha não teve o mesmo significado de que criar com a argila e os elementos da natureza, né? O homem cria o contexto e também é criado por esse contexto. Nesse sentido, a gente vê que o brincar com as crianças da Amazônia nos leva a entender que os saberes culturais são entrelaçados às vivências, aos significados, ao contexto produzido pelo sujeito sobre si e do mundo e os que os cercam nesse sentido. Trata-se dos saberes constituídos na vida cotidiana, no exercício das práticas socioculturais, e quem que melhor pode entender e produzir isso? Esse professor que está lá dentro dessa escola, que é o mediador, que conhece e que se pressupõe a conhecer essa cultura, que são produzidos por gerações, produzidos, transformados, revelados pela própria memória, pelos modos de vida, pela compreensão do mundo e pelas representações em si. Esse professor tem que estar aberto, né? Precisa estar aberto. Né? E a gente fala muito isso, né? De que você aprende, você tem que estar aberto para você, na sua escuta, e também para você entender aquilo que não está tão claro, quer dizer, que não vem em palavra, mas vem no gesto da criança, vem no olhar da criança, né? Então, ele tem que estar realmente ali aberto a tudo isso, né? Tá aberto coração e mente, né? Todo entregue ali para esse aprendizado com as crianças. E aí, uma outra coisa importante, quando a gente compreende esse aprendizado e se predispõe a brincar com as crianças da Amazônia, é respeitar suas próprias identidades dessas crianças, do próprio contexto social, cultural onde eles estão inseridos. Né? São as marcas das suas próprias vivências. Não são e nem podem ser padronizadas por uma cultura homogeneizada. Não pode, não tem como, né? É esse respeito em si mesmo, Marisa. E a heterogeneidade do ser criança, das culturas infantis e dessa cultura adulta que é construída junto com as crianças. Então, para encerrando, eu trago o Loureiro para a gente, onde diz que a cultura da Amazônia é marcada por fortes relações com a natureza, esse é um ponto. Então, não dá para brincar sem pensar nessa relação com a natureza, com os elementos, com a materialidade dessa natureza, né, sendo a figura do caboclo um dos símbolos mais conhecidos em si. O brincar e a cultura das crianças entrelaçam com a natureza. Não dá para você ignorar isso, invisibilizar isso. Né? Precisa entender e precisa propor essa relação com a natureza. As crianças brincam com os temas próprios no seu contexto cultural, então brinco de curral, brinco de roça. Na época das colheitas das frutas, eles fazem bonecas de milho, do sabugo de milho, boneca de melancia, né? E que o brincar se constrói com o eixo pelo qual perpassa diversas situações, e esse brinquedo, em algum momento, ele se desfaz também nessa comunidade. Então, eles brincam 2, 3 semanas com aquela boneca de melancia, e depois aquela boneca de melancia já foi, e aí eu preciso cortar uma outra boneca de melancia, de uma outra forma, de um outro jeito, né? Que são as aprendizagens de saberes locais, e também uma forma de mediar a cultura infantil ribeirinha, uma vez que por meio delas, as crianças manifestam seus saberes, tocam conhecimentos, aprendem uma com as outras. Né? Elas estão nesse aprendizado mútuo. Então, tem comunidade que brinca muito com as bonecas feitas do sabugo de milho, e tem comunidade que brinca com as bonecas de melancia em si. São aprendidos, né? Pois esse ambiente natural, né, da Amazônia, ele possibilita esse rico processo, né, de aprendizagem. Que é significativo para elas, são experiências, essas experiências diferenciadas
que não pode estar distante, que precisa estar distante dessa educação que é tradicional, que é transmissiva, né, que está dentro desse processo. A criança, ela amplia as experiências a partir do momento em que o professor possibilita a vivência dessa cultura dentro da escola. E isso pode ser tudo trabalhado por meio do brincar. Então, os professores da Amazonida entendem os saberes cotidianos ribeirinhos, esse é um ponto, muitas vezes são invisibilizados, são, na verdade, mas uma rica expressão de diversidade dentro desse Brasil que é imenso, por meio de suas manifestações, das características particulares, e que os habitantes revelam suas identidades estão no brincar dessas crianças. E aí não dá para ignorar esse brincar de nenhuma forma, não tem como a gente ignorar este brincar. Então, esse é um recortezinho um pouco das nossas pesquisas. A gente tem, do projeto dentro das comunidades, a gente tem vários outros orientandos, trabalhando nessa comunidade, para a gente poder entender como é que isso acontece. E quando isso acontece, de fato, quando a gente consegue fazer esse diálogo, a gente percebe que essa comunidade, essa escola, ela passa a estreitar as relações com a comunidade. Ela passa a ouvir as vozes dessas crianças, que esse é um outro ponto, né? Ouvir as vozes dessas crianças, ouvir a voz do adulto. E o mais importante de tudo isso é que esse adulto na comunidade passa a ouvir mais essa criança, porque aí tem diálogo. E quando as professoras elas se propõem a fazer aqueles processos investigativos, né? O que essa criança, o que você brincava, pai? Eu brincava com esse peão, esse que eu fiz para você, né? Eu brincava dessa forma. Então a gente percebe que esse brincar, ele vem passando de geração em geração. E não é a escola que vai excluí-lo, a escola tem que acolher, não só as crianças, mas toda essa diversidade cultural. Pois é, todo esse contexto, né, e o contexto que a gente também está vivendo no momento, né, faz com que a gente pense nessa questão, né, desse aprender em comunidade, né, em quebrar esses paradigmas, em perceber que o aprendizado está aliado à natureza, que está aliado ao brincar, e que tudo acontece junto, e que tudo está ligado, interligado, e que isso é vida, né? Isso é crescimento, isso é aprendizagem. Obrigada, Ângela. Muito, muito lindo mesmo, muita gratidão, né? E, enfim, eu acho que a gente pode, talvez, se você não quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente pode abrir para algumas perguntas. O que você acha? Eu acho interessante, eu fico aí à disposição e fica o convite para não só conhecerem, né, um pouco do Amapá, depois que nós saímos do momento de isolamento, né, que não é fácil, a gente só faz viagens agora as urgentes e as possíveis, né, para conhecer um pouco desse nosso universo que é a Amazônia. Mas você possibilitou aí uma viagem linda para a gente, muito obrigada. Então, pessoal, vamos ver se tem algumas perguntas, porque eu vi muitas observações, sabe, Ângela? Se você quiser dar uma olhada aí, tem muita coisa assim, né, de pessoas elogiando, de pessoas falando, né, que aprendizado, a Lindley, ó, que aprendizado como estudante de pedagogia e monitora da Brinquedoteca Cora Coralina, estou aprendendo muito, obrigada. Pois é, né? Estamos falando da Bahia aí, né, Lindley? A Vera, né? Parabéns pelo excelente webinar. Vanessa, parabéns. Olha aí, Ana Karine, falando saudade da minha infância em Marabá, no Pará. Conexão Natureza, sou fã da Ângela e dos trabalhos do time de pesquisadoras dela. Parabéns, professora Ângela, Daniela Fagundes. Né, Eco Brinquedotecas, Amira, um dia irei aí, vamos nós duas, Amira, vamos juntas, né? Então, tem um ponto que a Mônica traz aqui, que é a Conexão Natureza. A Mônica partilhou o último curso com a gente, não foi, Mônica? Muito interessante. Então, ela diz assim, a importância da valorização da ancestralidade, da disseminação de uma educação decolonial, mitos e lendas regionais. Isso é importante, realmente. A gente ficou muito tempo refém de uma educação colonial,
né? Refém de reproduzir conhecimento que nem mesmo a gente, enquanto docente, acreditava nele. Então, valorizar essa ancestralidade, valorizar as nossas comunidades amazonidas e disseminar uma educação decolonial é um dos nossos desafios ainda, né? Não só na educação infantil, como na educação básica todinha, e no ensino superior também, né? Nós também no ensino superior produzimos conhecimentos, né? Com certeza. E quando a gente fala disso, né, de uma educação decolonial, a gente tem que pensar em toda essa diversidade que a gente tem nesse rico país que a gente tem, né? Então, os aprendizados das culturas pretas, os aprendizados das culturas amazonitas, o aprendizado das culturas quilombolas, indígenas, enfim, né? E a gente tem que estar aberto a tudo isso. Por isso que né, todo mundo está falando agora, né, sobre o decolonial. O que é essa palavra? Né? Justamente isso, né, da gente trazer para a visibilidade tudo isso, né, com os seus saberes, né, com as suas palavras, com os seus conhecimentos, enfim, né? Isso daí são coisas para a gente descortinar aí, né, para passar a noite aqui falando. Falando. Acho que é aquilo que o Vanildo Souza traz para a gente. O Vanildo é um pesquisador da nossa universidade, ele tem muitas publicações e pesquisas nessa área, e é um dos professores que mais incentiva os alunos da graduação a publicarem, porque a gente tem muita coisa, e realmente esse ainda é um desafio da nossa região, da região norte, que é a publicação, né? Visualizar aquilo que nós estamos publicando. O professor Vanildo é um incentivador. Então, ele traz a prática pedagógica desvinculada do contexto social é uma ofensa à vida. E é isso mesmo, é uma ofensa à vida, né? Quando eu estou numa comunidade dessa... É um crime. Ribeirinha, é um crime, né? Quando eu estou numa comunidade ribeirinha, eu estou numa comunidade quilombola, eu estou numa comunidade indígena, e eu ignoro, e eu trabalho uma prática pedagógica desvinculada a esse contexto cultural, é uma ofensa àquela comunidade, né? Não só é uma ofensa, a gente precisa se perguntar, então, para que serve a educação? Qual é o sentido realmente de educar? A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil. Como é difícil a gente dialogar com essa dificuldade. E aí, um dos pontos, é difícil dialogar, e parece que a gente não trabalha a nossa humanidade, né? A nossa humanidade parece que foi colocada agora em xeque por uma pandemia. O mundo inteiro foi colocado em xeque, né? Por uma pandemia. Um vírus vem dizer, vem cá, tu é humano e tu pode partir a qualquer minuto. Mas aí, tirando a questão da saúde, a gente tem a questão educacional. Quanto tempo a gente tem um vírus danoso dentro da nossa instituição, da educação básica, que desvincula esse contexto, e a gente tem ofensa às vidas de quem tem poucas vozes para gritar, né? Porque a gente sabe que o professor que está nessa comunidade ribeirinha, que são bem isoladas, o que ele fala, às vezes, é verdade. Ele tem poucas vozes para reclamar, para gritar. E aí ele precisa ter essa formação para poder dialogar. Senão, realmente, é bem complexa a situação. Muito complexa. Isso mesmo. E uma coisa que você falou aí sobre contar histórias da comunidade, né? Trazer os saberes da comunidade para dentro da comunidade da educação, para dentro da escola, né? Porque isso não é separado. A partir do momento que eu valorizo a minha história, eu me valorizo, eu valorizo a minha cultura e eu cresço com isso, né? Eu tenho a possibilidade de aprender mais e de ensinar também, né? O quanto é importante trazer essas histórias, né? E valorizar as histórias das famílias, né? Da comunidade dentro da escola. E a partir disso construir o aprendizado, né? Porque são todos os elementos que a gente tem, né? Eu atuei muito tempo como professora de escola Waldorf, então a gente trabalha muito com essa questão do que vem da natureza, do que vem dos saberes de cada um, né? Que é justamente isso que você falou, né? E isso é tão importante, deve ser realmente valorizado, porque é um respeito à memória, um respeito à individualidade, um respeito à autonomia dos seres, né? Das famílias. E isso é muito importante e fazer com que essas famílias, como você falou, elas entendam que nem tudo que é registro,
né? Nem só o que é registro, na verdade, é o que tem validade, né? Porque os saberes da cultura, né, de boca ali, de palavra, né, a gente tem tantas coisas, né, os contos dos irmãos Grimm, e os contos da natureza, e os contos da Amazônia, né, que são tão ricos, né, que eu acho que a gente pode trabalhar muito mais ainda, trazer isso até para cidades, né, com mais força, né, com mais afinco, para que essas culturas também sejam aprendidas nos centros urbanos, né? E haja uma troca aí entre os indígenas, os quilombolas, né, as comunidades ribeirinhas, e todo mundo aprendendo e valorizando a sua cultura e a sua origem, que isso é muito importante. E um conhecimento nem valida o outro, né? As duas coisas podem estar ali juntas, né? É aquilo que eu dou de que eu valoro na realidade. Precisa estar as duas coisas juntas. Às vezes a gente acaba selecionando muito pouco e subestimando essa nossa criança que está lá na comunidade ribeirinha, e a gente acaba reduzindo esse conhecimento em vez de ampliar. E aí é importante que ampliar as experiências. Ampliar as experiências é fantástico, não só para as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, mas para toda e qualquer comunidade, né? Um conhecimento não invalida o outro, as duas coisas precisam estar junto. Ouvir as histórias, né, as histórias orais, as histórias de vida, a história do cotidiano, fazer essa relação é extremamente importante. Isso mesmo. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta por aqui. Ótimo. Não, a gente tem, assim, muitos elogios, muitas observações. Professora Marisa, eu vou levantar a mãozinha. Oi, levantei a mãozinha. Ai, que bom. Tem duas mãozinhas apareceu aqui na minha tela, viu, professor Marcos? Eu estou levantando a minha mãozinha aí, ó. Eu vou levantar e eu quero... Mas é o seguinte, é muito legal, é tão bom estar ouvindo o que a Ângela está compartilhando conosco, e é uma das áreas do conhecimento no qual eu sou apaixonado, né? Essa questão da memória, do patrimônio, da reconstrução, da restauração da memória, da ancestralidade. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um professor também de Educação Física do Amazônia, trabalhando a questão de uma discussão em cima das reflexões dos jogos, das brincadeiras das ribeirinhas, né, dos indígenas do Amazonas, e fazendo uma relação com a questão da corporidade, motricidade e uma série de jogos que a gente trabalhou, e que era uma atividade de estudo deles aí na região. E é tanto que ficou essa produção como resultado de um trabalho que a gente apresentou no Maranhão. E assim, eu fico pensando, eu não sei como é que está aí, Ângela, você falou tanta coisa legal, como é que estão as políticas públicas com relação à questão da preservação dessa memória, das ações pedagógicas, das propostas de políticas públicas com relação à implementação de estruturas de museu, como é que a gente pode preservar, manter, restaurar e aproximar essa realidade, seja a realidade oral, seja a realidade também de jogos estruturados, de brinquedo, de cultura, de mito, de lenda, de fábulas, enfim, e da ancestralidade do teu estado, né, e das pessoas, da cultura, através de espaços museais, onde tem essa conexão, que eu acho que seria uma estratégia bem legal, política, não só no nível municipal, estadual ou federal, que é uma das coisas que não é só para o território de vocês, eu acho que é um território nacional, é porque a gente fica visualizando isso muito presente em outras culturas, né? Na cultura europeia, algumas culturas asiáticas, algumas culturas também americanas, principalmente no norte, né? Estados Unidos e Canadá. A gente vê muito presente essa tentativa, né, da gente usar esses espaços, essas políticas, né, como também na América Latina como todo. Tem um trabalho na Colômbia que é chamado Juego de las Calles, né? Festival de Juego de las Calles, que é o objetivo dessa atividade que tem em Santa Fé de Bogotá, e isso acabou sendo estabelecido como uma prática de ação governamental, né? De lei orgânica em algumas comunidades latino-americanas, do Festival de Calles, Festival de Jogos Tradicionais, onde as pessoas, em um determinado período do ano,
Isso é muito comum lá em Barcelona, em todas as escolas e em toda a Espanha, onde tinha momento da gente reconstruir a memória lúdica dos nossos antepassados, né? É uma coisa que não é muito comum na cultura brasileira, por incrível que pareça, né? A gente não vê isso muito presente, festival de jogos autóctonos, festival de cultura tradicional, implementação de museus do brinquedo, os jogos do brinquedo da infância, porque isso seria, talvez, lógico, que a gente pode, não precisa ter um museu para a gente reconstruir a cultura ou a memória, né? Mas seria, por exemplo, um equipamento dentro de uma política pública ou de uma estratégia de uma política pública interessante no nível de gestão de governos, né? Nos 3 níveis que eu citei anteriormente, municipal, estadual e federal. Eu não sei como é que está aí, eu espero que você, se você conhece alguma estratégia política com relação a essas questões, não só dentro do âmbito da escola, seja pública ou privada, ou de algumas cidades do teu estado. Mas existe alguma política pública de reconstrução de tudo isso que você falou? Eu não sei se você entendeu meu questionamento. Porque aqui a gente está tentando fazer no Ceará, entendeu? Não sou só eu, mas alguns outros colegas. E, lógico, a gente tem muita dificuldade, isso é uma coisa muito difícil às vezes, mas a gente está tentando, ao longo de 10 anos, né, aqui, fazer um trabalho bem interessante em cima das etnias indígenas cearenses, que são 16 etnias. Eu estou com o lance da implementação do Museu do Brinquedo de Fortaleza, com o antigo Museu da Infância e do Brinquedo inserido na Universidade Federal do Ceará, com os projetos que a gente tem dentro da Universidade Federal chamado Curumim, que é uma ação que a gente faz todo ano, durante uma ação de uma semana de festival de jogos indígenas, daqui do estado do Ceará. Como é que funciona isso aí? Assim, como é que está rolando no teu estado? Tu pode me dar Então, ainda eu posso dizer que a gente está nos primeiros passos, né? A gente tem um festival, a gente tem um momento, até acho que 2017, 2018, tem jogos dos indígenas, que a gente consegue reunir o Estado em si, reúne as diversas comunidades indígenas, e eles têm os jogos, né? Em termos de universidade, ainda a gente trabalha bastante, a gente vê um trabalho muito presente da professora Piedade com a questão das comunidades quilombolas na federal, né? Na universidade ainda a gente caminha, né, com pesquisa, com extensões, mas eu acredito ainda, Marcos, que a gente precisaria de algo maior no sentido que você está falando, de políticas realmente voltadas. A gente tem alguns museus, como a gente tem o Museu Sacaca. Sacaca era um dos nossos ancestrais negros, né, que fazia coisas, medicamentos naturais, e o nome do museu o Museu Sacaca, e lá tem alguma parte dessa cultura, desse processo aí preservado, né? Mas a gente ainda precisaria dialogar bastante, caminhar bastante dentro dessas reconstruções, né? Principalmente dentro da questão histórica, de memória mesmo. A gente tem alguns municípios que a gente percebe que é muito presente, como, por exemplo, o município do Mazagão. Lá eles têm uma festividade de São Sebastião, de São Tiago, na realidade, e dentro da festividade de São Tiago tem a festividade das crianças dentro da comunidade, que também é uma outra ação. Mas a gente ainda precisaria dialogar bastante. A universidade, dentro da pedagogia, ela tem 2 professores da área da história da educação, e eles trabalham com a construção do projeto, que é o projeto de construção de memórias mesmo, para a gente poder fazer isso de uma forma mais, que possa abranger mais movimentos e mais processos. O que a gente tem hoje dentro são algumas ações isoladas, né? A gente tem um grupo de teatro que faz esse resgate, né, das histórias, das nossas lendas, que é muito próprio dentro do Estado, algumas ações isoladas, mas nenhuma política pública consistente para esse fim. A gente teve a oportunidade, desde 2018, 2019, trabalhar na BNCC, né, e no nosso referencial curricular, e aí esse também a gente conseguiu dialogar bastante, né, ele já tem muito chão Amazônia, ele tem muita cara da Amazônia.
Agora, num projeto grande para a área educacional, a gente tem uma parceria com a Nova Escola, inclusive eu sou uma das leituras críticas desse material, onde que os professores, pela primeira vez, estão construindo o material voltado para as culturas do Amapá. E aí é do primeiro ao terceiro ano, que é um projeto grande da Nova Escola, e pela primeira vez o Estado ele vai ter esses livros com textos, com fotografias da própria cultura, porque a gente tem aí a educação do campo dentro desses 16 municípios, que as áreas são extremamente isoladas e que a gente vê simplesmente uma reprodução. E às vezes o professor nem consegue utilizar esse material que vem do Centro-Oeste, do Sul, porque ele não dialoga nada com a gente. Mas em termos de política, a gente tem algumas ações isoladas, mas ainda precisaria muito dentro desse processo. Ângela, a Patrícia está perguntando se você pode nos dar a referência do grupo de teatro que você mencionou. Uhum. Tá, eu vou procurar a referência e eu passo com ele. Eu posso passar o blog do Angelita, que é uma contadora de história, que ela faz essa imersão com as crianças. Antes da pandemia, ela contava todo domingo história debaixo de uma árvore, essa Naúma, que é uma árvore imensa que a gente tem perto do fórum. Ela fazia esse trabalho com eles. Mas, infelizmente, esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos, né? Esses momentos para a gente não é fácil, e quando a gente fala do Amapá e do Norte, a gente não tem a mesma velocidade de internet que vocês têm, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande também, até para fazer as reuniões online, porque não tem acesso. Então, para ter uma ideia, essas comunidades, elas não têm telefone ainda, né? Não pega telefone, ainda é rádio. Então, a gente tem bastante dificuldade em conversar com eles por esse meio, e a gente está aí um pouco afastado. Mas eu posso passar, viu, Patrícia, depois, o blog dos meninos, e vou encontrar aqui. Repete de novo o nome da contadora de história. Angelita, projeto Angelita, tá? Pode encontrar no Instagram, a gente pode aí, vocês podem encontrar que ela faz esse trabalho muito regional. Mas são algumas ações isoladas, né? A gente precisaria realmente, mas a gente sofre por essas, ultimamente a gente vem sofrendo, né, com essa valorização da cultura, do regional, da diversidade. Parece que existe uma intenção política, talvez, ou pública, de nos colocarmos dentro de uma educação colonizada novamente, e a gente está resistindo aí, né, a cada momento. A gente jamais pensou em voltar a discutir coisas que a gente já tinha anteriormente dialogado, que já parecia ser como pauta fechada. Aí a gente volta novamente às mesmas pautas, mostrando que as comunidades precisam ser visibilizadas, que essas comunidades precisam ser vistas, precisam ser ouvidas. A gente retorna novamente, infelizmente, no cenário atual, a gente retorna a pautas antigas que a gente pensou que já haviam sido superadas, né? E, infelizmente, não foram ainda superadas, e a gente precisa fazer mais movimentos de resistência. Maria Célia levantou a mão. Maria Célia, você quer falar alguma coisa? Se eu levantei, foi sem querer. Tá bom, então daqui a pouco eu passo a palavra para você. Mas a Cirlândia levantou. Professora, sim, levantei. Antes que o senhor. Sim, eu quero primeiro parabenizar minha querida amiga Ângela, agradecer a Ângela por ter aceito o nosso convite, a Marisa também aí nessa supermediação. Que live incrível, que momento incrível, né? Que webinar incrível. E, Ângela, realmente você mostrou com tanta delicadeza e com tanta leveza um assunto que é tão sério e que a gente, por mais que a gente discuta isso nas universidades, tanto no nível de educação básica quanto na pós-graduação, é sempre muito difícil quando a gente pensa em trazer a realidade para dentro da escola, em trabalhar a realidade dentro da escola. E parece que realmente aquilo que a Marisa falou, a escola está sempre do lado de fora, a realidade está do lado de fora, e a escola ali, naquele ciclo fechado, como se não tivesse a ver com a realidade. A gente vê muito isso, muitas escolas com as paredes e portas e janelas fechadas e com uma natureza incrível para explorar. E é como se aquela natureza não tivesse sentido
para tudo que eles estão aprendendo e vivenciando ali. Então, você trouxe assim com muita leveza, né, com muita clareza de como que isso é possível. Então, estou muito feliz por ter aprendido e escutado essas coisas maravilhosas. E queria te perguntar uma coisa que eu acho que é bacana, tem alunos meus aqui também assistindo, eu acho que é legal para que eles também possam refletir nas suas pesquisas e nos seus trabalhos do PIBID, principalmente, né, que estão aqui presentes. Ângela, o que é mais difícil, o que você achou mais difícil nesse processo quando se pensa em decolonização, o que você achou mais difícil, quais foram os maiores desafios? Foram os professores, são as políticas públicas lá da região, é a escola, é o currículo, é a metodologia, é a própria comunidade? Qual o desafio que você achou que foi maior para que esse processo fosse possível? O maior desafio que a gente enfrenta nas escolas é com a direção da escola, com a gestão da escola. Esse é um grande desafio para a gente. A gente ainda tem um sistema, não sei como é que acontece para vocês, mas a gente tem um sistema ainda de gestão da escola que é indicação política. E aí é muito complexo isso para a gente, né? A gente tem um diretor que é indicado, nem sempre tem a formação adequada, principalmente para trabalhar na infância. Esse é o primeiro desafio. Quando a gente consegue minimizar e superar esse desafio por meio da instituição, da própria universidade, a gente tem os professores extremamente abertos, extremamente desejosos de conhecimento. A gente precisa limitar, a gente fez aí o último educador da infância, a plataforma não suporta tantas pessoas, né? Antes o Google Meet, que para a gente de forma gratuita suportava 200, agora suporta 100 pessoas, e com 100 pessoas ela fica pesada, então tem que limitar para 60 professores. Mas com os professores, o diálogo não é difícil. É impressionante como é muito tranquilo esse diálogo com os professores, a busca pelo conhecimento. A gente tem um programa do PAFOI que forma muitos professores, tanto do município, tanto do estado do Amapá, como das áreas ribeirinhas do Pará também. O diálogo é muito tranquilo. Com a comunidade é uma beleza. Toda vez que você chama a comunidade está muito disposta, mas precisa dialogar, quebrar alguns paradigmas, né? Como para eles educar da educação infantil até o ensino médio, a gente ainda tem ensino médio modular nos municípios, precisa estar ali tudo registrado no papel, precisa estar copiado, precisa haver muitas folhas escritas, né? Então, quando você se pressupõe a dialogar com essa comunidade, a mostrar, a trazer para dentro da escola, o diálogo é muito tranquilo com eles, né? Quando a gente faz esse canal com eles, isso é muito bom. Mas nosso grande desafio mesmo é com a gestão em alguns momentos, né? A gente precisa fazer compreender, alguns gestores não, outros sim, de que a escola ela é um espaço público e ela é uma decisão nossa, né? As escolas que já conseguiram fazer o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, partilhado com a comunidade, é muito tranquilo. Ainda a gente tem algumas escolas que recebem PPPs prontos, feitos de gabinetezinho, e aí é muito complexo isso, né? Mas o nosso maior desafio realmente é chegar até a comunidade, esse é um também desafio, e com a gestão, que a gente não tem ainda, a gente tem apenas, eu acredito que 8 escolas com a gestão democrática, mas não são escolas da infância, todas as nossas escolas ainda é uma indicação, e aí isso é muito complexo para a gente aqui. E isso não é muito diferente do Sul também, viu? Então, não é uma coisa que só vocês sentem. Talvez a gente não tenha tantas indicações políticas nos grandes centros aqui, Sul, Sudeste, mas a gente pena também com a questão da direção de escola e que nos cerceia, né? E que não nos deixa abrir para essa comunidade e os PPP não são abertos, eles são criados a partir de alguma coisa que vem de cima, então... Isso daí a gente partilha com você. Olha, eu tenho aqui, mãozinha levantada, Maria Célia, ainda você está aí, tá? E tem o professor Marcos de novo. Professor, vamos ver se tem mais alguém antes do senhor? Acho que não. Então, vamos lá, professor. Não, mas quem quiser perguntar, pergunta. Mas a minha é uma outra coisa.
Depois eu vou te mandar o artigo que a gente escreveu junto com esse colega do Amazonas, que eu acho que vale a pena você ler, e Tranquilo. o trabalho que ele falar, depois tentar fazer a conexão sua com ele, que eu acho que é um trabalho muito bonito. Outra questão, eu quero também aproveitar e fazer um convite para você, que eu estou com uma disciplina agora na universidade, com meus alunos de educação física, sobre educação física e multiculturalismo, certo? Penso Bacana. que, se você tiver disponibilidade, depois eu vou conversar com você, mas não é para agora, é lá para fevereiro, certo? De 2021. Queria te fazer um convite para que você dialogar sobre as suas experiências aí, referente à temática que você estuda, com os meus alunos de educação física, porque a gente vai trabalhar diferentes questões sobre interculturalismo, multiculturalismo, pluralidade, diversidade, enfim, a gente vai falar sobre uma série de questões, vai desde a questão de gênero, de racismo, etnias, e eu acho que seria bem legal, se você tiver disponibilidade. O convite já está feito, mas eu vou deixar para Convite mandar. aceito. E eu acho que os meus queridos alunos vão adorar saber um pouco mais sobre essa realidade de você. É tanto que eu vou convidar o professor, que ele é da área de educação física, para falar sobre questões indígenas, né? Ele é indígena, e é da Universidade Federal, e eu vou convidá-lo também. E também, se você aceitar, eu ficaria muito honrado e feliz com a sua participação, tá bem? E depois a gente pode trocar figurinha, porque tem muita coisa que a gente está fazendo de projetos aqui, e tem grandes grupos estudiosos, do pessoal da sociologia, da antropologia, da história da Universidade Federal, que trabalha com comunidades indígenas do estado do Ceará, e que, de repente, pode estar aí fazendo uma ponte. O Babi, que é um grande colega da Universidade Federal, tem várias publicações feitas aqui de comunidades indígenas, são muitas produções, tanto em livro físico como livro em e-book, e na proporção que eu receber esse material, depois você me pede o WhatsApp, que vou te mandando essas informações e compartilhando contigo, tá bem? Tranquilo, Marcos, convite aceito. Vai ser um prazer. Obrigado, muito Acho que obrigado. um dos ganhos desse momento de tecnologia é esse, né? A gente poder estar em vários cenários, em várias regiões, sem sair da nossa. É verdade, é verdade. Compartilhar, sim. Maravilhoso, Pode maravilhoso. ter certeza. Já deixei aí o meu WhatsApp, o meu e-mail. Vou botar o meu também, já aqui para você. E a gente E vai aí estar a gente conversando vai durante o falando. evento em janeiro, né? Porque o evento em janeiro vai ser ótimo. Tem o Roberto do Brinquedo Vivo, que ele tem vários materiais, jogos de artesanato, tanto do Amapá, Belém, enfim, daquela região inteira. Ele conhece quase todo mundo que trabalha com jogos tradicionais, com brinquedos populares, brinquedos indígenas, e vale a pena também. Ele ligou até para mim hoje. Eu estou esperando terminar aqui, que eu disse, não, depois de 10 horas, 10 e meia, a gente conversa. Ele mora em São Paulo, da organização Brinquedo Vivo. Também eu acho que é uma pessoa que vale a pena você dialogar, porque ele é apaixonado, ele conhece um monte de coisa legal, de repente ele talvez até conheça pessoas da tua cidade que você não conheça, né? Nessa área de jogos. Então, ele conhece gente aqui do Ceará que eu nem sabia que existia. Então, é muito legal. E ele é apaixonado por cultura popular, por jogos tradicionais, e existe hoje um monte de pesquisa e estudo, depois vou mandar para ti também, que foi o último encontro que eu tive em Tocantins, que foi um encontro nos Jogos Indígenas dos povos indígenas, né, que existem em Tocantins, que foi o de 2000, eu acho que foi 2018, foi 2019, agora estou na dúvida. Foi um trabalho lá que passou lá quase que 10 dias, muito legal, um encontro com vários especialistas sobre jogos autóctonos e jogos ancestrais de todo o planeta. Se reuniram nesse momento, lá em Tocantins, durante os Jogos Indígenas do Brasil, os Jogos do Mundo, né? Onde vem indígena de todo o planeta. Então, foi muito interessante. Eu recebi um monte de presente, livros, principalmente livros de pesquisa, pesquisadores da Europa, pesquisadores americanos, pesquisadores da Latinoamérica como um todo, professor de todo canto, a gente trocou figurinha e discutimos sobre essa questão dos jogos ancestrais, dos jogos autóctonos. Então, se você também quiser saber, até Jabutaraí, doutor Roberto, do Brinquedo Vivo, aí eu te compartilho. A maioria dos livros que eu recebi foi livros físicos, mas aí eu mando depois foto, imagem. Eu não sei, alguns, obviamente, não tem para comercialização, mas e tem muita gente da Europa
da Escandinávia, Escócia, Suíça, Espanha, Itália, França, Portugal, que às vezes sabe mais sobre a nossa cultura indígena e quilombola do que nós mesmos. Eu fiquei impressionado com isso. Eu descobri com pessoas de outros continentes coisa que existia em nosso país. Olha que coisa louca. E, assim, eu fiquei muito, primeiro, frustrado com isso, né? Saber o quanto nós somos limitados, né? Que tem tanta coisa rica e que pessoas de outras culturas valorizam muito mais, às vezes, do que nós mesmos. Então, isso mexeu muito comigo, né? E, a partir desse dia, eu comecei a me aprofundar nesse estudo sobre, principalmente na coisa que eu amo, né? Que é sobre a cultura lúdica, sobre o jogo, né? Então, assim, foi muita coisa que eu aprendi em 10 dias que eu não aprendi em 20 anos. Aí mostra o quanto que a gente precisa olhar para o nosso campo, né? A gente precisa valorizar mais os nossos saberes, valorizar mais a nossa memória, valorizar mais a diversidade. Olha que a gente nem falou aí de pessoa com deficiência, hein? Mas... aí eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas aí a gente faz um outro encontro só para falar sobre inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência. Mas eu acho que agora, Ângela, se você quiser tecer algumas palavras finais, a gente vai se encaminhando para o final, né? E antes de tudo, eu quero te agradecer imensamente por esse encontro, agradecer a Abre por me proporcionar, né? Poder estar aqui com você, quão rico foi, né? Muito obrigada, viu? Então, como considerações finais, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que um dos momentos, acho que a maravilha do simpósio é isso, né? A gente poder dialogar com diversidade e ter diversos pesquisadores de diversas regiões, e a gente vai descobrindo, olha, amei conhecer o Marcos, né? Tanta coisa, e essa ligação é que nos faz crescer, né? Essa ligação é que nos faz ter mais resistência e pesquisar mais. E deixar um ponto de que brincar com as crianças, ela precisa estar ligada a esse contexto, isso que a Cilange colocou, né? Não dá para entender a escola fora desse contexto. E quando a gente fala de criança, quando a gente fala do brincar cultural, não dá para entender esse brincar fora desse contexto dessa criança, sem os elementos, sem trazer esse processo com eles. A gente precisa disso. Então, o brincar das crianças da Amazônia está estritamente ligado à natureza, ligado aos traços marcantes dessa cultura, e os traços marcantes dessa cultura precisam ser visibilizados dentro desse contexto educacional, né? Precisa estar, e eu, enquanto professor, eu preciso me dispor, e por isso que nós somos pesquisadores o tempo todo, né? Eu nunca posso dizer que eu sei tudo. Cada comunidade que nós passamos, em cada comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, que nós vivenciamos, nós aprendemos muito, compartilhamos muitos, e entender isso é que nos faz crescer, de fato, enquanto pesquisadores, né? Para que serve a nossa pesquisa, para que serve o nosso conhecimento, nessa formação de professores, né? Se não é realmente voltar para essa sociedade e voltar para essa criança nesse diálogo de vez e voz também. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos imensamente. Maria Célia, você está aí? Deseja falar alguma coisa? Estou aqui ouvindo e encantada com a profundidade dos estudos, das experiências da professora Ângela. Estou dizendo aqui no chat, né, para não interromper, da gratidão, né, que nós sentimos, eu pessoalmente, toda a nossa diretoria, pela sua generosidade, Ângela, em compartilhar conosco esse momento e apoiar a Abre como você está apoiando em vários momentos. Eu conheço e sei desse seu trabalho de apoio à Abre e ao movimento das brinquedotecas, né, que a nossa missão é difundir mesmo a importância do brincar livre, né, do brincar criativo, do brincar espontâneo, que é isso tudo que você mostrou hoje aqui para nós, justamente. E então, essa sintonia é muito grande entre o seu trabalho e a nossa missão. Então, eu penso assim, que nós só temos que trabalhar daqui para frente, Ângela, em termos de
nos aproximarmos mais, nos entrosarmos mais, trazer mais aqui para a nossa região e difundir daqui para o resto dos outros países, das outras regiões, dos outros centros, esse saber, essa cultura, que é uma síntese disso que nós acreditamos, que é essa importância da união com a natureza, essa importância da espontaneidade, esse movimento que é oposto à globalização, à pasteurização da cultura, né, da cultura lúdica e dos brinquedos, né? Então, é um movimento tão forte, avassalador nos meios urbanos maiores, e você traz para nós aquela brincadeira mais genuína possível, que é da criação da criança. Então, é um contraste imenso, né? Então, para nós é muito importante a relação com centros de produção de conhecimento, que estão nas universidades, ou como no Célula, coordenado pelo professor Marcos, tá? E é muito importante que a gente encontre multiplicadores da nossa missão em todos os lugares, como eu vejo aí já uma produção tão importante, uma consciência tão já forte, e eu acho que nós temos aí um caminho a traçar entre nós, né? Entre as instituições. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que você tenha deixado coisas para falar no simpósio, que as pessoas ainda vão gostar muito de ouvir mais na sua mesa redonda. Eu até avisei aqui no chat, a mesa redonda do dia 21, com a professora doutora Maria do Carmo Kobayashi e a professora Soraya Saura, que é aqui da USP, né? Professora Maria do Carmo da Unesp. Então, será uma super oportunidade de continuar e expandir essa conversa. Né? Muito obrigada mesmo. E encerramos, então, a nossa série de webinars, esse foi o 4º, pré-simpósio, com o apoio do professor Marcos Teodorico, sempre presente e incentivador do nosso trabalho, e também vamos agradecer a essa equipe, né, dos rapazes que estão conosco, sempre nos apoiando na parte técnica e na organização. Nós não temos tantos meios ou conhecimentos para administrar da forma como eles conseguem fazer. Então, meu muito obrigado mesmo ao Honório, né, o Lucas não está aqui hoje, mas o Lucas, o Ademar e ao nosso professor querido Marcos Teodorico. Vou aproveitar, viu, Marisa? Desculpa, minha querida Maria Célia. Hoje eu mandei uma foto da gente naquele encontro, naquele almoço maravilhoso. Ô, saudade incrível. Hoje eu quase chorava quando eu ouvi vocês ali. Mas, olha, eu quero dizer que esse momento é um momento que vai ficar, esse pré-binário, ele ficará gravado, viu? Vai estar dentro do canal do YouTube da Eu já avisei. Então, e tudo vai estar disponibilizado para vocês, esse momento. É um momento que vocês podem rever todos os outros pré-binários, né, que aconteceram, que foi muito legal. Então, vale a pena, vai estar lá disponível. Acredito que, no mais tardar, segunda-feira, já vai estar disponível. A gente depois vai compartilhar nesse canal da plataforma WhatsApp, que foi criado pelo Honório, né? Os nossos colaboradores maravilhosos, né, Maria Célia? Os meninos que são incríveis. Então, eles são incríveis, muito obrigado. O Ademar hoje estava todói, aí eu dispensei o Ademar para que ele ficasse tranquilo, ele ficou muito preocupado, mas professor, mas é o evento de vocês. Eu digo, não, Ademar, não tem problema, tem o Honório, tá? Tem todo mundo lá que vai, fica tranquilo, vai cuidar da tua saúde. Então, eu espero que ele esteja bem, eu acho que ele vai ficar bem. Então, enfim, muito obrigado a participação de todos, né? A gente fica muito feliz, a Associação Brasileira de Brinquedoteca, a Marisa foi muito feliz em mediar essa mesa, uma mesa tão agradável. Foi mesmo, parabéns, Marisa. A Ângela é uma pessoa muito sensível, né? Que está na fala da Cirlândia, né? Tratar de um tema que, no meu ponto de vista, é tão sério, é tão importante no território nacional brasileiro, e tratar de uma forma tão delicada
tão sensível, tão romantizada, né? Como a Ângela abordou uma temática de muita seriedade sobre a infância, as infâncias do Brasil, principalmente as infâncias, tá, da região do norte do país, né? Então, assim, todo o grau de dificuldade que essas regiões passam em todos os sentidos, né? Com relação às dificuldades, tanto sociais, econômicas, políticas, enfim. Então, assim, muito obrigado, viu, Ângela? Eu fiquei muito feliz em ouvi-la, apesar que eu tive que entrar no meio do teu processo, da tua fala, que eu estava aqui cuidando de algumas questões de ordem pessoal, mas eu fiquei tão feliz em escutá-la, por isso que eu tive que perguntar aquelas coisas, porque tu fala uma coisa que eu sou apaixonado, e eu com certeza eu vou aprender muito mais durante o simpósio, né? Que tem tanta coisa que a gente vai ainda ouvir de você, e muita coisa que você vai trazer para nós, e no simpósio vai ser bastante enriquecedor. Muito obrigado, viu, Ângela? Marisa, beijo para você, lindo e maravilhoso, viu? Obrigada, querido, obrigada a todos, e de forma tão natural, né? Que a Ângela trouxe, que é a forma que tem que ser trazida mesmo. Muito obrigada, Ângela, Maria Célia, colegas e todos que estão aqui hoje com a gente. Né? Bom fim de ano, bom Natal, e aí nos vemos no simpósio, hein? Não se esqueçam, se inscrevam. Tá? Eu quero presente no Natal, um monte de brinquedo lá do Amazonas, Amapá, Macapá, Belém, Círio do Nazaré. O que for brinquedo para o Museu do Brinquedo, eu aceito, da Marisa, da Nicolas Ximenes. Quero presentes. Ele pede mesmo. Ele é pedichão. Vamos mandar aí os barquinhos de Meriti para você, viu, Marcos? Obrigado. A vela. Fazer a competição de barquinho de Meriti à vela. Obrigada, viu, gente? Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos.